Se alguém me perguntar por que que eu te deixei, eu respondo: não sei. Eu só sei que por onde andei me ferrei. Resumindo, a cara quebrei com esses versos do Wesley Safadão. Gente, começa o nosso vídeo de hoje. Terapia com chat GPT. Será que rola? Será que não rola? Nem sei o que vai estar na thumbnail aqui desse vídeo, mas eu quero falar disso hoje com vocês. É um tema que eu estou vendo que está muito em pauta. Tem muita gente dizendo que está fazendo terapia com chat GPT e que está sendo melhor do que a terapia com o seu psicólogo e que é muito bom e etc. Se tu já pensou em falar isso, se tu te interessa por inteligência artificial, se tu acha que de repente tu é um psicólogo e tu acha que a tua profissão será substituída pela inteligência artificial, como dizem, né, os anunciadores do apocalipse aqui, fica nesse vídeo, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso hoje, já, agora, tá bom? Vamos lá. Cara, primeiro a gente tem que entender, a diferenciar uma inteligência humana de uma inteligência artificial. O que a inteligência artificial, no final das contas, ela faz? Ela vai ter uma capacidade de dedução, de indução extremamente alta. O que é uma capacidade de dedução e de indução? Vamos lá. A dedução ela é basicamente eu ir de leis universais para o particular. Por exemplo, existe a lei da gravidade, então se eu soltar esse... O que é isso? Uma esponja aqui, ela vai cair. Né? Ou seja, isso é uma dedução. Deduzo que, por existir a lei da gravidade, se eu largo isso aqui, ele cai. Por indução, seria, eu largo isso aqui 1000 vezes, e aí é onde vai estar a maior parte das ciências, 1000 vezes, portanto, eu crio uma lei. Eu vou do particular para o universal. Eu digo, portanto, existe uma lei que faz as coisas serem atraídas para o chão. Ok? E a abdução, que é um outro funcionamento da inteligência humana, que é aquele chute inteligente, que é eu olhar, sei lá, eu sou um detetive e aí eu vi uma pegada no chão que tá meio molhada e tal, e eu deduzo, não é bem isso, né? Eu abduzo que um sujeito andou por ali, provavelmente é o criminoso, porque a pegada anda. Esse chute inteligente. A IA ela é meio que probabilística nesse sentido, não tem esse quê dessa intuição, tá? Então, vamos lá. A IA ela vai então me fornecer um leque de dados enorme, como se eu estivesse na palma das minhas mãos todos os manuais possíveis, de todas as abordagens possíveis, se é psicanálise, a cognitivo, a comportamental, a logoterapia, a fenomenologia, uma pegada mais existencialista, humanista, vai estar tudo ali, podendo simular qualquer um desses atendimentos. E aqui a gente já consegue perceber uma coisa muito clara. A inteligência artificial, com certeza, ela vai tirar do mercado e ela vai ser muito melhor do que um psicólogo ou terapeuta aplicador de técnica. Por quê? Porque a inteligência artificial vai aplicar técnica muito melhor do que um cara que está tentando lembrar aquilo que ele leu no livro. Até mesmo se ele pegar o livro e ler ele contigo. Você é só meio tosco. Mas a inteligência artificial ela vai fazer isso melhor, sem sombra de dúvida. Então, se tu procuras algo que é mais uma aplicação de técnica, se o psicólogo que tu tem a experiência ele é um aplicador de técnica, não vai funcionar. Por quê? Porque ele não se vincula contigo. Não tem um encontro. Vinícius de Moraes ele vai dizer: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. Por que não tem um encontro? Porque não tem uma pessoa ali, certo? Eu diria que talvez seja até mais interessante um cachorro do que um chat GPT. Diego, como assim? O chat GPT ele tem tanto conhecimento, ele fala tanto, ele tem, sei lá, se eu pedir para ele narrar um livro aqui de psicanálise, ele vai saber tudo isso, e interpretar um sonho e aplicar a técnica ABC do Ellis aqui e fazer uma reestruturação cognitiva super maneira que através de organizar os meus pensamentos automáticos, identificar minhas crenças nucleares e fazer uma exposição aqui às minhas ameaças disfuncionais, sei lá, fantasiosas. Cara, tá, beleza. Só que olha que legal, tem um negócio que é bem bacana. Qual é um dos maiores dramas de uma pessoa que chega na terapia? Qual é uma das maiores dores do ser humano? Sentir-se sozinho, né? A solidão.
E a solidão, ela só é curada, ela só é resolvida no encontro. Então, olha que legal. Quando a gente, então, pensa no ChatGPT, em fazer terapia com o ChatGPT, é como eu falar no espelho. Imagina um espelho falante que manja todos esses manuais. É eu falar comigo mesmo, de algum modo, só que como se eu turbinasse meu cérebro, né? E tivesse um fornecimento de recursos. É um falar consigo mesmo. Por quê? Porque ele vai me ajudar o quê? A fazer uma dedução melhor, a uma indução melhor e fazer uma probabilidade de abduções aqui. Então é uma autoterapia, querendo. Então ele não te fornece nada de que tu, no bom uso da tua razão, da tua inteligência, tu não faria. É uma ferramenta só. Não é, portanto, uma terapia por excelência. Por quê? Porque não vai ter vínculo. E se não tem vínculo, é porque não teve encontro. Se não teve encontro, continuas caminhando sozinho pelo mundo. E, portanto, continua sofrendo. Porque às vezes a gente tem um sofrimento e a gente não se importa que aquele sofrimento continue, desde que tenha alguém para segurar a nossa mão, né? Não é isso mesmo? Tipo assim, cara, eu estou sofrendo, mas eu preferia que tivesse alguém para segurar minha mão do que esse sofrimento acabar. Eu prefiro estar com alguém segurando a minha mão e estejamos os dois sofrendo do que eu, sem sofrimento, numa ausência de sofrimento, sozinho. Não é assim? É dramático no final das contas. E é muito simples, assim, quem se escandaliza e vê isso de inteligência artificial substituindo terapia, etc. É muito simples, cara. Um robô, ele jamais vai subir. Ah, Diego, mas vamos analisar os artigos. A gente consegue observar de que em 2021, não me lembro se foi 21 ou se foi ano passado, o Terabot, se a gente aplicar os testes que medem, que conseguem metrificar de algum modo o nível de depressão da pessoa, a gente percebe uma 50% de remissão dos sintomas, etc. Sim, é verdade. O Tamaguchi também. Tem uma série de artigos mostrando o benefício do Tamaguchi. Por quê? Porque é simplesmente o ser humano tomando uma técnica e aplicando ele. E querendo fazer algo a respeito. Certo? É isso. Tu simplesmente te mover a fazer algo, usar uma técnica, fazer algo diferente, olha, já te tira da inércia. Tá bom, o ChatGPT é um Tamaguchi turbinado. Né? É isso. Se não é um espelho, então, como eu falo, é um Tamaguchi turbinado. Só que é um Tamaguchi que ele nem me convoca a cuidar dele, né? Ele me deixa mais sozinho, porque o Tamaguchi ainda me dá a ilusão de que eu estou cuidando de alguma coisa ali. O ChatGPT não, ele não depende de mim. Ele não depende de mim do meu dinheiro, ele não depende de mim da minha hora, ele não depende de mim para nada, no final das contas. Zero. E eu continuo sozinho. Vê que bacana? E isso aqui eu converso, inclusive, com os meus supervisionados, terapeutas ou psicólogos, né? Eu digo assim, cara, às vezes, a criação do vínculo é a coisa mais importante que tu faz. Porque às vezes se preocupa muito em aplicar uma técnica, em ter um linguajar XYZ, mas tem muito disso na profissão do psicólogo, que ele tem que ter o domínio de vincular, o domínio de se vincular, de se encontrar com outras pessoas. Um psicólogo que não gosta de gente é muito esquisito, né? Ou seja, eu não gosto de me vincular às pessoas, eu não gosto de criar uma... Porque é isso, tu és eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, né? Então tu cria uma dependência mútua. É isso. O encontro, esse vínculo, ele é uma criação de uma dependência mútua. E aí, como eu falei no vídeo de ontem, né, de querer ficar kit, essa pessoa que quer ficar kit é uma pessoa que quer ser independente de todo mundo e no final dos contos ela morre sozinha, né? Trágico, solitária. Não quer dever para ninguém. Mas o caminho de encontro, o caminho de estar com alguém, de vincular com alguém, é necessariamente um caminho de dependência, é um caminho de necessariamente tocar os corações ali, tocar um do lado do outro, os dois pulsarem no mesmo ritmo. Bonito isso aqui, né? Como aquele encontro, né, de São João que reclina, a gente vê isso agora há pouco foi Páscoa, né?
reclina a cabeça no peito do Cristo e ouve seu coração. Aquilo ali tem um encontro, né? E depois nas Sagradas Escrituras vai dizer ainda o discípulo amado, né? Então, me perdoem os não românticos ou têm alguma objeção ao romantismo, mas no final das contas é o amor, e não tem amor ali no encontro com essa máquina, com o GPT, sei lá, não tem, não vai ter. Justamente por isso. Porque é tu falando sozinho, é tu aplicando uma técnica em ti mesmo. E o amor precisa de duas pessoas, e por isso que o amor próprio é tosco, e ele tende a ficar como beber água do mar, né? Cada vez mais aumentar a tua sede, porque ele não cresce. Por isso que o amor próprio é uma coisa esquisita, né? Vai ter um outro nome, a filáusia, o amor de si contra si. Esse é um nome mais adequado, né? na escolástica. Então, assim, terapia com ChatGPT, mas me ajudou muito. É isso mesmo, que nem um Tamagotchi, gente, é isso. Nada mais, nada menos do que um Tamagotchi mais inteligente. E que pior agora, é o Tamagotchi que cresceu. É o Tamagotchi que amadureceu. Agora tu não precisa que ele limpe a bunda dele, que ele limpe o cocô. Agora ele está crescidinho, ele se vira sozinho. Essa é a definição. A terapia com ChatGPT é o Tamagotchi crescido. Que tu não precisa mais cuidar dele. E agora, de repente, ele cuida de ti. Mas também, se tu tiver cagado, ele não está nem aí. Ok, tá no hype, bonito, né? Maneiro. Eu acho que tem uma função terapêutica, claro, assim como o Google teria. Eu vou pesquisar coisas no Google e vou procurar fazer uma biblioterapia, uma técnica, uma abordagem do início do século XX, que consistia em basicamente eu me curar lendo livros, né? Eu me curar de alguns transtornos, eu me curar de uma depressão lendo livros. Eu podia fazer isso com o Google e tal. Nada mais do que um grande Tamagotchi. Ok? Acho que por hoje é só. O que eu quero dizer? Né, para ter uma ação, né? Para não te deixar assim, olha, cara, sei lá, testa o GPT ali, mas procura encontro. Procura essa dependência mútua, saudável. Quer encontrar-se com alguém. Isso é importante. A gente precisa um dos outros. Senão a civilização jamais teria ido para frente. A gente precisa um dos outros para tudo, praticamente. Aceita isso. Desde o início, tu precisou de alguém. Tu precisou de alguém que limpou tua bunda, tu precisou de alguém que te gerou, tu precisa de alguém que te alimentou, tu precisa de alguém que foi teu amigo, tu precisou de alguém para brincar, tu precisou de alguém. É assim na vida adulta, é assim na velhice, é assim sempre. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nessa vida. Tem o Tamagotchi? Tem o Tamagotchi. Brinca com o Tamagotchi? Brinca com o Tamagotchi. Mas é isso. É um brinquedo. E sim, temos uma geração infantilizada que adora brincar. Do jeito errado. Tá bem? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria. Tenha o seu Tamagotchi, não tenha o Tamagotchi. Tanto faz, deixa o like aqui, isso é importante. Comenta e te inscreve no canal. Tchau, até amanhã.